Boa noite. Boa noite. Ministério Público investiga Lula por suspeita de tráfico de influência para obras da Odebrecht no exterior. Ex-presidente reage à notícia e afirma que as revistas brasileiras são um lixo e as denúncias apenas insinuações. Evitando a tradicional rede de TV, Dilma divulga vídeos defendendo o diálogo em meio às manifestações. Críticas a presidente marcam o 1º de maio da Força Sindical com Aécio Neves e Eduardo Cunha. Em Curitiba, professores fazem protesto por feridos em confronto com a PM. Na festa da Força Sindical, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, criticou a presidente Dilma Rousseff por não fazer o tradicional pronunciamento de 1º de maio em rede nacional de rádio e TV. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, também criticou Dilma. Segundo ele, é perigoso que a presidente assuma a pauta do PT contra a terceirização aprovada pelos deputados e que está agora no Senado. Eduardo Cunha também falou sobre o Fundo de Garantia. Disse que vai apresentar um projeto para a correção do FGTS pelo índice da caderneta de poupança. E essa semana vai começar a tramitar que todos os novos depósitos feitos na conta do trabalhador do Fundo de Garantia vai ser corrigido igual à poupança. Vai acabar aquilo que é uma grande injustiça. O Fundo de Garantia foi criado para ser a poupança do trabalhador. Diversas lideranças políticas criticaram a presidente Dilma Rousseff por ela não ter feito o tradicional pronunciamento de 1º de maio. O tom foi mais exaltado no discurso do senador Aécio Neves e do deputado federal Paulinho da Força. A presidente da República se acovardou e não teve coragem de olhar nos olhos do trabalhador brasileiro para dizer que mentiu durante a campanha eleitoral e hoje tira os direitos daqueles que sustentam esse país. Não tem coragem de ir na televisão, não tem coragem de ir mais na rua, agora até no Facebook estão batendo a panela. Além dos discursos, o público acompanhou diversos shows e participou de sorteios, inclusive um carro. Ministério Público Federal investiga o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é suspeito de ajudar a construtora Odebrecht a fechar contratos no exterior com dinheiro do BNDES. O banco teria financiado mais de 4 bilhões de dólares em projetos em Cuba, na República Dominicana, na Venezuela e em Gana. A informação exclusiva está na revista Época desta semana, com a capa Lula, o operador. Documentos da investigação mostram que o BNDES fechou financiamento de ao menos 1 bilhão e 600 milhões de dólares, com destino final à construtora Odebrecht, depois que Lula, já como ex-presidente, se encontrou com os presidentes de Gana e da República Dominicana. A investigação do Ministério Público foi aberta no dia 20 do mês passado. Segundo a revista, os documentos foram obtidos do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Brasília. O resumo do processo cita supostas vantagens econômicas obtidas por Lula da Odebrecht, direta ou indiretamente, entre 2011 e 2014. A suspeita do Ministério Público é que o ex-presidente viajava com os gastos bancados pela empreiteira. Por enquanto, os procuradores enquadram a relação nos artigos de tráfico de influência em transação comercial internacional e tráfico de influência. Esses dispositivos do Código Penal prevêem reclusão de 2 a 5 anos e cobrança de multa. Em nota, o Instituto Lula afirma que o ex-presidente não faz consultoria e faz apenas palestra no exterior. Durante a festa da CUT pelo Dia do Trabalho, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, o ex-presidente Lula rebateu a reportagem da revista Época sobre a investigação do Ministério Público, em que ele é suspeito de tráfico de influência, e chamou as revistas brasileiras de lixo. No discurso que durou cerca de 20 minutos, o ex-presidente insinuou que pode voltar a assumir o governo em 2018. O que me deixa inquieto é o medo que a elite brasileira tem que eu volte à presidência da República.
Eles não suportam, Wagner. Eles não suportam a ideia de ser um metalúrgico sem diploma universitário. O presidente que mais fez universidade na história desse país. Eu não tenho intenção de ser candidato a nada. Mas eu tenho vontade de brigar. E é o seguinte. Está aceita a provocação. Está aceita a provocação. Lula sobe ao palanque no momento em que o Ministério Público Federal abre uma investigação contra o ex-presidente por suspeita de tráfico de influência internacional. Eu estou notando todo santo dia insinuações. Lá na Operação Lava Jato, estou esperando que alguém cite o nome do Lula. E aí vem essas revistas brasileiras que são um lixo, não valem nada, falando a mesma coisa. Eu conheci muitos meios de comunicação falidos e ajudei porque acho que é importante ajudar, que a comunicação tem que ser forte. Agora, eu queria dizer uma coisa. Cada um olhe para o seu rabo, ao invés de olhar para o rabo dos outros. CUT, CTB e movimentos populares que organizaram o ato reafirmaram a posição contra o projeto que regulamenta a terceirização do trabalho. A proposta foi recentemente aprovada pelos deputados e agora tramita no Senado. Porque também tem uma coisa que os vereadores precisam saber. A presidenta pode vetar e a Câmara derrubar o veto, porque volta para a Câmara, né? Então é importante que tenha uma manifestação de greve para dar solidez ao veto que nós vamos forçar e pressionar para a presidenta fazer. No final do evento, Lula saiu em defesa da presidente Dilma Rousseff. E eu queria pedir a vocês que muitas vezes ficam nervosos com a Dilma, que muitas vezes ficam irritados, que a gente tem que ter paciência como a mãe da gente tem com a gente. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu não concordo com o que o Lula disse aí das revistas que elas são lixo. Agora, eu morrerei pelo direito de ele dizer isso, como dizia o velho Voltaire, né? O que acontece é que aí ele tergiversa, né? Ele pula fora, porque o que ele tem de fazer é o seguinte, é provar na justiça que à época mentiu, ou seja, que não há um inquérito do núcleo de corrupção do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, acusando-o de ser o lobista em chefe de várias empreiteiras enroladas aí no processo da Petrobras, no Lava Jato, principalmente a Odebrecht. Ele já andou se envolvendo com Danilo Medina, o presidente da República Dominicana, e com isso criou problemas na justiça para o BNDES, que deu dinheiro para a Odebrecht, que ganhou uma concorrência que o concorrente chinês não aprovou muito, não gostou do resultado. O presidente de Gana, o John Mahama, também foi, digamos, presenteado com uma obra, segundo o inquérito do Ministério Público Federal, reproduzido na reportagem da revista Época, nos corredores viários ocidental e oriental, lá em Gana. O presidente de Gana esteve aqui no Brasil e deu ao Lula um exemplar de sua obra literária, O Meu Primeiro Golpe de Estado. Vai ver, o Lula gostou de ver o livro para evitar esses golpistas da imprensa que ficam tentando derrubar a Dilma e comprometê-lo. O problema é que ele está agora, de fato, sendo investigado pela justiça por um crime grave, que é tráfico de influência em transações comerciais no exterior, que, segundo o Ministério Público Federal, fere 2 artigos do Código Penal, o 232 e o 237-C. Se alguma coisa for comprovada contra ele, ele não vai se dar tão bem. Se não for, ele poderá sair aí cantando vitória, né? Pois é, o Marcelo Odebrecht, que é outra personagem envolvida, foi fotografado num jantar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, jantar para o João Dória, né? Isso me levou a sugerir que o Lula possa usar um título de nobreza, Lula o Africano, lembrando o general Cipião,
que ganhou a guerra definitiva, a Segunda Guerra Púnica em Cartago. O Cipião é autor de uma frase que vale para o nosso caso aqui. Ele dizia o seguinte: nós não devemos apenas dar a estrada para o inimigo fugir. Podemos e devemos construí-las. Bom, empreiteiras não vai faltar para construir estrada para os inimigos do Lula, né? Pois é, até terça-feira, voltaria aqui direto ao assunto. Até lá. Em vídeos divulgados hoje nas redes sociais, em função do Dia do Trabalho, a presidente Dilma Rousseff defende o diálogo em meio às manifestações e também comenta o projeto da terceirização. Esta é a primeira vez que Dilma não se pronuncia em rede de rádio e TV no 1º de maio. O Palácio do Planalto divulgou 3 vídeos. Em um deles, a presidente fala sobre o aumento do salário mínimo em janeiro, quando passou para R$ 788. Em outro, sobre o projeto de terceirização, ela reconhece a importância da regulamentação do trabalho terceirizado, mas insiste ser preciso diferenciar a atividade fim, que é o ramo da empresa, de atividade meio, que são os serviços de apoio. Sei que é importante regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil, para que 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados tenham proteção no emprego, direitos trabalhistas e previdenciários e garantia de um salário digno. Regulamentar a terceirização significa também maior segurança para o empregador. A regulamentação do trabalho terceirizado, porém, ela precisa manter a diferenciação entre atividades fins e meio, nos vários setores produtivos. Num terceiro vídeo, Dilma afirma que o país vive uma plena democracia e que é preciso se acostumar com as manifestações. Temos de reconhecer como legítimas as reivindicações de todos os segmentos sociais da nossa população. Temos de nos acostumar a fazer isso sem violência e sem repressão. Para isso, nada melhor que o diálogo franco e transparente entre o governo e a sociedade. O último discurso da presidente em rede nacional aconteceu no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e foi marcado por um panelaço em diversas cidades do país. Essa é a razão apontada para o cancelamento pela primeira vez do tradicional pronunciamento no Dia do Trabalho. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirma que o Congresso Nacional não será mero espectador do ajuste fiscal proposto pelo governo da presidente Dilma. O pronunciamento foi feito na TV Senado para celebrar o Dia do Trabalho. O Congresso Nacional não será um mero espectador do ajuste fiscal. O Congresso é o próprio fiscal do ajuste. Ajuste que penaliza o trabalhador é desajuste. Antes de ajustar as contas públicas, desajusta o equilíbrio social, sem o qual nenhuma economia sobreviverá. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa a turbulenta relação entre Renan Calheiros e o governo Dilma. O presidente do Senado, Renan Calheiros, tornou-se para o governo um aliado duro de roer. Renan é no Legislativo a principal pedra no caminho de Dilma Rousseff. O vídeo divulgado hoje, em pleno Dia do Trabalho, por Renan, no portal do Senado, dá uma ideia do que está por vir. Além de desqualificar o pacote fiscal de Dilma Rousseff, nas palavras dele, um ajuste míope, capenga, meramente trabalhista, um verdadeiro desajuste, Renan deixou muito claro que vai trabalhar para virar do avesso esse pacote fiscal tão essencial para o governo. E ele dispõe de ferramentas para fazer isso. Alguém que tem a má fama de Renan Calheiros e conseguiu virar 4 vezes presidente do Senado, está longe de ser um adversário banal. Investigado no STF por suspeita de receber propinas na Petrobras, Renan decidiu fazer pose de bom moço. Ele acusa Dilma Rousseff de prejudicar os trabalhadores e sugere a costura de um pacto em defesa do emprego. Logo, Renan Calheiros, que nunca teve olhos senão para os seus próprios privilégios, agora quer ser o defensor dos trabalhadores do Brasil. Autoconvertido em aliado bomba, Renan virou um político paradoxal. Ele é capaz de matar ou morrer por ideias que jamais teve. Com um aliado como esses, Dilma Rousseff já não precisa de adversários. Boa noite.
Em Curitiba, professores em greve fazem protesto por feridos em confronto com a polícia militar. O protesto contra a ação da PM reuniu cerca de 10 mil pessoas, segundo o Sindicato dos Professores, e 3 mil manifestantes, de acordo com a PM. O grupo tingiu de vermelho o espelho d'água que fica em frente ao Palácio Iguaçu, sede do governo estadual, para simbolizar o sangue dos feridos no confronto da última quarta-feira. Segundo a Prefeitura de Curitiba, 213 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 20 policiais se machucaram. Além do Paraná, os professores da rede pública também protestaram em São Paulo, em Santa Catarina, no Pará e em Pernambuco. Em São Paulo, após 50 dias de greve, os professores estaduais pedem ajuda à Justiça para chegar a um acordo. Isso porque o sindicato mantém a reivindicação de aumento salarial de 75% e o governo não apresentou até agora uma contraproposta. A Secretaria de Educação afirma que só 5% dos docentes estão em greve e que já existe uma política de valorização salarial. O sindicato informou que o Tribunal de Justiça agendou uma audiência para tentar uma conciliação na próxima quinta-feira. E São Paulo bateu mais um recorde de temperatura. A madrugada de hoje foi a mais fria do ano, com mínima de apenas 13,4 graus. E esse frio é provocado por uma massa de ar polar, mas no fim de semana essa massa se afasta e as temperaturas voltam a subir. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. São Paulo terá um sábado de tempo firme graças à presença de uma forte massa de ar seco. Não há previsão de chuva para nenhuma região paulista. O dia ainda começa com temperaturas baixas, mas à tarde esquenta um pouco mais. No centro-oeste paulista, faz mais calor, com máxima de 30 graus em Araçatuba. Já no centro-norte, máximas amanhã de 28 graus em Barretos e de 26 em Franca. E na faixa leste, a cidade de Campinas terá a maior máxima da região, com 28 graus. O fim de semana na capital será de sol e nada de chuva. Máximas de 25 graus no sábado e de 26 no domingo. E a semana começa com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. A máxima cai para os 23 graus. 2 recém-nascidos foram trocados dentro de uma maternidade particular aqui na capital paulista. O caso ganhou destaque depois da publicação nas redes sociais. As famílias perceberam o erro porque um bebê era menina e o outro menino. Felizes, Ana Paula e Vitor Hugo divulgaram nas redes sociais a primeira foto da pequena Alice ainda na sala de parto. Horas depois, o susto. Nesta publicação, a mãe dá detalhes de como tudo aconteceu. Ela conta que o marido desconfiou assim que o bebê chegou ao quarto e pediu para a enfermeira tirar a roupinha da criança. Foi aí que a família percebeu a troca. O bebê não era a Alice, e mais, era um menino. Na verdade, o recém-nascido que estava ali era Rafael, filho de Alberto e Juvenice. O hospital trocou menina por menino. Nesta foto, publicada também por Ana Paula, a mãe de Alice, é possível ver o nome Juvenice, mãe de Rafael, na pulseira de identificação. Isso porque as pulseiras das duas crianças foram trocadas. Depois de todo este susto, por telefone, conseguimos conversar diretamente com a Juvenice, mãe do pequeno Rafael. A hora, realmente, as pulseirinhas estavam trocadas? Eu não sei te dizer porque eu cheguei anestesiada ainda, não estava muito bem. Quem sabe melhor a respeito é meu marido e a madrinha do bebê que estavam juntos. Quando eu fiquei sabendo, já foi mais que de imediato, já trouxeram o Rafael para mim e levaram a filhinha do outro casal. O hospital já conversou com a gente, já está tudo resolvido. Em nota, o hospital informou que, pelas normas de segurança em vigor na instituição, é impossível que uma criança saia do hospital sem a presença da mãe biológica. A administração destacou ainda que instalou um comitê interno para apurar o caso. Jovem morre baleado por vizinho após confundir apartamento em Pirituba, zona oeste de São Paulo. Era de madrugada, por volta das 3 da manhã, quando o jovem de 18 anos chegou ao condomínio onde morava em Pirituba. O residencial de área extensa, com 27 edifícios, quase 3 mil apartamentos, pode ter motivado uma confusão. Matheus Moreno das Chagas
vivia no 16º andar do bloco 18. Segundo a polícia, o rapaz, que estaria embriagado, errou de apartamento. Acabou forçando a porta de um vizinho, 2 andares acima do dele. O morador, um policial federal aposentado, pensou que fosse um assaltante. Ele tinha uma arma e disparou. Matheus morreu na hora. Esse professor, que mora no mesmo prédio, ouviu o barulho. Estava deitado com a esposa, ouvi um estampido forte dela, falou: "O que é isso?" Eu falei: "É rojão, é morteiro." Aí de manhã eu acordei para comprar pão, fiquei sabendo do que tinha acontecido com o menino. O morador que atirou, Claudécio Ferreira de Azevedo, fugiu antes de a polícia chegar. Ele se apresentou algumas horas depois, mas sem a arma do crime, que alega não saber onde deixou. Claudécio já responde a um processo por tentativa de homicídio. Em 2011, ele se envolveu numa confusão neste mercado e atirou contra um homem que seria um vizinho dele. A polícia investiga se agora ele agiu em legítima defesa. Já está de posse das imagens do circuito interno, porém, nos andares não havia câmeras. Daqui a pouco, na Itália, a abertura da Expo Milão tem carros queimados. E o 1º de maio pelo mundo? A data foi marcada por festas, mas por confrontos em diversos países. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Na Itália, protesto contra a Expo Milão é marcado por confusão. A inauguração da Exposição Universal de Milão foi marcada por confronto entre a polícia e dezenas de manifestantes contrários ao evento. Imagens do site do jornal italiano Corriere della Sera mostram os manifestantes incendiando carros e latas de lixo. Eles jogaram pedras e outros objetos contra a polícia, que chegou a usar gás lacrimogêneo. Os manifestantes protestam contra o gasto de dinheiro público e as condições precárias dos trabalhadores. Quase 140 países participam da Exposição Universal, que prosseguirá até o fim de outubro e deve receber 20 milhões de visitantes. O Dia do Trabalho foi celebrado por profissionais de vários países. Em algumas cidades, houve confronto entre manifestantes e polícia. Em Seul, na Coreia do Sul, a polícia usou canhões de água e spray de pimenta porque os manifestantes estavam fora da área permitida pelo governo. Em Hong Kong, os trabalhadores pediram que seja estipulada a jornada de trabalho com pagamento de horas extras e exigiram mais democracia. Na autoproclamada República de Donetsk, no leste da Ucrânia, comunistas se reuniram em frente à estátua do líder soviético Vladimir Lenin. Em Kiev, baderneiros vestidos de preto conseguiram atrapalhar a manifestação. 19 pessoas foram presas e o líder do Partido Comunista tomou um banho de iogurte quando dava entrevista para uma TV russa. A Praça Taksim, em Istambul, na Turquia, se transformou novamente em praça de guerra. A polícia usou canhões de água e bombas de gás para dispersar os manifestantes, porque as concentrações no local estão proibidas desde os distúrbios de 2013. Em Atenas, os protestos foram principalmente contra a austeridade exigida pelos credores internacionais. Ministros do governo participaram da caminhada. O ministro das Finanças, Yannis Varoufakis, prometeu que o país não vai ultrapassar o limite de concessões aos credores. Nas ruas de Paris, os principais sindicatos também protestaram contra as medidas de austeridade do governo. Na Praça da Ópera, o discurso de Marine Le Pen, a líder da extrema-direita, foi interrompido pelo protesto de topless das ativistas do grupo ucraniano Femen. Elas provocaram com saudações nazistas e bandeiras antifascistas e foram arrancadas do balcão do prédio pelos seguranças.
Milhares de pessoas participaram das comemorações em Moscou. Entre balões coloridos, viam-se fotos dos líderes soviéticos Lenin e Stalin. Em Cuba, o presidente Raul Castro recebeu o colega da Venezuela, Nicolás Maduro, para as comemorações na Praça da Revolução de Havana. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A presidente Dilma Rousseff e o PT andavam meio sem ter o que dizer ao distinto público, ou pelo menos a parte dele, seu eleitorado básico, trabalhadores e os mais pobres. O projeto de lei da terceirização, criticado pela maioria dos sindicatos e por muito trabalhador, até que deu algum animozinho ao governo e aos petistas. Dilma ainda está nas cordas, apanhando por todos os lados. A corrupção, a presidente renegou suas promessas econômicas de campanha, mandou um pacote de arroxo de gastos sociais para o Congresso, baixou um tarifaço, como o da conta de luz. O projeto de lei da terceirização, no entanto, dividiu parte dos críticos da presidente, que são muitos. Convém lembrar que 2/3 do eleitorado consideram o governo Dilma ruim ou péssimo. Mas, obviamente, o país se divide mais quando se trata de alguns assuntos sociais e econômicos. Dividiu-se, pois, sobre a terceirização. A coisa pegou mais quando o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e lideranças empresariais fizeram pressão para aprovar o projeto rapidinho. Houve reação em parte da opinião pública e mesmo do Congresso, onde até o PMDB, que vem azucrinando a vida do governo, rachou sobre a questão. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, se opõe ao projeto, defendido por Eduardo Cunha, também do PMDB e presidente da Câmara. Dilma e o PT viram uma brecha, um tema de apelo popular. Fica mais difícil unificar o protesto das ruas contra o governo quando as ruas se dividem sobre assuntos tão importantes. Dilma pode, pelo menos, ficar de um lado da opinião pública. Obviamente, a situação é crítica para o governo. A recessão ainda vai piorar, assim como o desemprego. Os salários, na média, começaram a cair. A receita do governo também está caindo. Logo, a contenção de despesas sociais e em obras vai ter de ser maior. De resto, a presidente ainda pode ter de enfrentar ameaças de impeachment. No entanto, os adversários e inimigos da presidente e mesmo o eleitorado parecem se dividir sobre um tema sobre o qual Dilma e o PT podem dar uma surfada. O protesto das ruas, por hora, está mais quieto. Para quem estava numa situação política crítica, não deixa de ser algum alívio. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Eu saio de férias hoje, na segunda-feira. Juliana Verboni está de volta. Uma boa noite e até começo de junho. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Japinha da banda CPM 22 divide seus gostos musicais no Ouça. Assista agora, Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição